pessoal, tudo bem? Meus irmãos, minhas irmãs, tudo na paz do Senhor? Eu espero que sim, né? Espero que vocês estejam todos bem cuidados. Hoje nós estamos na nossa segunda semana do estudo sobre os 10 mandamentos. Estudamos a semana passada o não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Hoje nós estudaremos o segundo mandamento, tá bem? Vou maximizar aqui, pronto. O segundo mandamento, que vai se encontrar lá em Êxodo 20, do verso 4 ao verso 6, não farás imagem de escultura. E eu vou ler aqui, pegar minha Bíblia. Aqui, né? Êxodo 20, do 4 ao 6, está escrito assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então tá aí, Êxodo 20, do 4 ao 6, segundo mandamento. Não farás imagem de escultura. A gente observa que tem uma série de recomendações, são 3 versos, né? Tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas, imagem de tipo algum, tá certo? Bom, tendo dito isso, precisamos passar ao contexto histórico, né? Como é que era o contexto histórico que foi escrito esse segundo mandamento? Bom, nós já sabemos que é um contexto egípcio, né? Que tinha uma cultura idólatra e divinizada. Bom, idólatra. Antes da idolatria, tem a ideia do divinizada, né? A ideia de ser uma cultura ou um povo divinizado é porque eles tinham muita mística, né? Era um povo muito místico. O povo brasileiro é bastante místico também, né? Nós temos uma mistura de religiões, de crenças, de deuses, e nós somos um país bem divinizado, vamos combinar, né? Tem gente que acredita de tudo um pouco, certo? Então, uma montanha, uma árvore, um pedaço de madeira, uma rocha, uma escultura feita, de fato, né? Uma imagem de escultura feita por um artesão, enfim, tudo isso podia dar a ideia ou representar a divindade que eles criam, que estava ali incorporada. Por isso que os ídolos passam a ser representações da divindade. Então a idolatria acontecia a partir da representação da divindade. Então, eles eram muito divinizados, criam divindades diversas, todo lugar tinha uma divindade, e para isso eles representavam essa divindade através dos ídolos, e aí acontecia então a idolatria, tá certo? Então, toda vez que acontece a representação de uma divindade, de uma entidade espiritual em algum ídolo, nós passamos à etapa da idolatria. Nós temos isso muito no Brasil, né? Às vezes a gente acredita só que, e as igrejas evangélicas de maneira geral falam muito sobre a questão da idolatria, das imagens da igreja católica, mas nós temos essa realidade até dentro da igreja evangélica, né? Existem pessoas aí idolatrando outras pessoas, idolatrando ritos, idolatrando tradições. Tem que ter cuidado com isso. A gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da mediação, tá? Era um contexto também politeísta e abstrato, né? De uma fé abstrata, por isso que eu coloquei no feminino. Por que politeísta? Nós já falamos na semana passada, um contexto com diversos deuses, né? O povo cria em Deus que era de todo tipo, todo jeito. Deus isso, Deus aquilo, Deus sol, Deus lua, Deus mar, Deus terra, Deus tudo, né? Deus, enfim, da lavoura, Deus de tudo, da fertilidade, fecundação, etc, etc, etc. E por que abstrato? Porque toda vez que a gente crê em muitas divindades, a gente precisa, então, de alguma forma, tornar concreta essa nossa fé. A religiosidade pede algo concreto, né? Por exemplo, Deus. Por que muitas pessoas têm dificuldade em crer em Deus, em servir a Deus? Porque Deus está no espiritual, no transcendente, não é algo concreto que a gente consegue pegar até a página 2, porque quando você começa a se relacionar com esse Deus, ter um relacionamento com ele, você vai ter uma fé extremamente concreta, com coisas acontecendo na sua vida, certo? Mas, enfim, o ídolo, então, passa a ser um mediador para se chegar ao seu Deus. Observe que eu pus em letra minúscula, porque eram vários deuses lá, né? Então,
O grande problema do ídolo é que ele se torna um mediador para que eu e você possamos chegar ao Deus, à divindade, não é que eu creio. E interessante é que essa ideia de mediador, lá no Novo Testamento, no final desse estudo a gente vai chegar nisso, fica claro e evidente que a única possibilidade de uma mediação, né, de um mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. E nós veremos aí que tem um fato muito importante sobre ser Jesus o mediador. Bom, antes, vamos enfatizar que nós não temos direito de materializar nossa relação com um Deus que é espiritual. Todas as vezes que eu tento materializar o meu relacionamento com Deus, que é um Deus espiritual, eu estou cometendo um pecado, né? Eu estou cometendo um erro absurdo, eu não tenho esse direito, porque Deus é transcendente, é espiritual. Nós somos imanentes, nós somos seres criados, ele é criador, né? Então eu não, tanto é que isso vem aqui, vai apresentar, nós não podemos utilizar mediador, porque não podemos confundir criador e criatura. Aí, por isso que eu disse, Jesus é o único mediador porque ele não é criatura. Jesus é Deus, né? Então eu não estou confundindo nada. Se eu entendo que Jesus é o único mediador entre mim e Deus, eu estou correto, porque ele não é uma criatura, ele é Deus, Deus Filho. Então, todas as vezes que eu tento utilizar um mediador que é uma criatura, seja uma pessoa, seja uma imagem, seja algo como uma árvore, uma rocha, uma montanha, que seja criado, um animal, enfim, uma outra pessoa, tudo que for criado, que eu tento colocar como mediador entre mim e Deus, que é espiritual e transcendente, que é criador, eu estou cometendo um erro, um equívoco absurdo. Por isso Jesus é o único mediador, porque ele não é criatura, ele é Deus. Tá certo? Aí vem a ideia do tetragrama, que nós já falamos semana passada, Yahvé, Yahvé, Jeová, Jeová, Javé, Jeová, né, que é o criador, tetragramas, 4 letrinhas ali, ó, tetragrama do hebraico, tá certo? Ele é o santo de Israel, tá certo? Ele é o Deus santo, o Deus transcendente, o Deus espiritual, tá bem? Muito bom. Karl Barth, o grande teólogo neo-ortodoxo que nós tivemos, escreve o seguinte, que Deus é o o que é Deus? Quem é Deus? Deus é o totalmente outro. Interessante a gente pensar que Deus é o totalmente outro, porque quando a gente traz essa ideia de Karl Barth, né, um teólogo fantástico, gosto muito dos escritos dele, fica aqui a dica, se você quiser ler alguma coisa sobre Karl Barth, alguns escritos, teologia dele, muito interessante, muito bacana, gosto muito de acompanhar as coisas de Karl Barth. Deus é o totalmente outro, ou seja, não há como. Quando a ideia, lembra lá os slides anteriores ali? A ideia de você representar através de um ídolo, ou de uma imagem criada, a divindade que você crê. Não tem como nenhuma imagem, nada criado, conseguir representar um Deus que é totalmente outro. Porque o ser humano vai conseguir criar algo que ele conhece, que ele imagina, que é possível à intelectualidade humana, à racionalidade. Deus está muito além disso. Não, Deus não cabe numa caixinha, nem muito menos na cabecinha do ser humano. Deus é o totalmente outro. Não tem como representar esse Deus maravilhoso. Não tem como criar uma escultura, algo que venha a ser uma representação da divindade do Deus verdadeiro, Criador, Deus Todo-Poderoso. Porque ele é o totalmente outro. Tá certo? Aí eu quero trazer aqui o sentido do segundo mandamento. O sentido do segundo mandamento. Bom, o mandamento eu gosto de chamar de o mandamento da transcendência de Deus. Por quê? Justamente porque traz essa ideia, esse conceito de que o Deus a quem nós servimos, seguimos, amamos e adoramos é um Deus transcendente. Nós somos imanentes. Então a gente vê primeiro que ele é transcendente e o que é produzido pelo humano é imanente. Qual é a diferença de transcendência e imanência? Imanente é a coisa que eu consigo pegar, é concreta, é criada. Transcendente não é tocável, não é pegável. É algo espiritual, é transcendente, transcende, ultrapassa, né? Sai da caixa, foge da nossa capacidade intelectual, tá certo? Então, o segundo sentido do segundo mandamento é que é o mandamento da transcendência de Deus. Não tem como eu representar com
qualquer imagem que seja, qualquer desenho que eu queira pintar, pode ser o maior dos artistas, eu não consigo representar o transcendente, porque somos seres criados, somos criaturas que conseguem no máximo produzir algo imanente que não é transcendente, não transcende em nada, tá? Eu gostaria de trazer também a ideia da lei da santidade de Yahvé, Jeová, o tetragrama aqui de novo, a lei da santidade de Yahvé, tá certo? E para isso, deixa eu deixar aqui, eu estou numa dúvida danada, vou ficar aqui no cantinho, ó, não atrapalha não, né? Vamos lá, a lei da santidade de Yahvé. Observe aqui comigo que nós temos Êxodo 32, do 1 ao 6. E ali a gente vai encontrar o quê? Bezerro de ouro para ocupar o lugar de Moisés, o ídolo. Não era o lugar de Deus. O que acontece? Moisés sobe lá no monte para falar com Deus. Enfim, ele demora muito, o povo fica agoniado. Daí o que eles fazem? Eles pegam as joias das mulheres e tal, e eles criam o bezerro de ouro, né? E esse bezerro não era para ocupar o lugar de Deus, era para ocupar o lugar de Moisés. Eles estavam querendo ocupar o lugar do mediador. Para eles, Moisés funcionava como mediador entre eles e Deus. Olha só, Moisés se tornou então um ídolo do povo, e o ídolo Moisés foi substituído pelo ídolo bezerro. Tanto que Deus, quando eles fazem o bezerro lá embaixo, Deus diz assim: desce porque o teu povo pecou. Né? Tipo, aquele povo é teu, porque eles estão substituindo você. A substituição ali era do mediador. Então, eles já haviam confundido a figura do Moisés líder, homem que ouvia a Deus, que era o pastor que cuidava daquele grande rebanho, substituindo então ele dessa figura do líder para a figura do mediador. Isso acontece muito hoje nas igrejas evangélicas. Tem muita gente que está substituindo e confundindo a figura pastoral com a figura do mediador. Tem gente que acredita que a oração do pastor tem mais força, poder, do que a oração de um outro crente, uma outra crente, servo ou serva de Deus. E nós sabemos que o poder nunca esteve na oração, e sim no Deus a quem nós oramos. E muito pode, em seus efeitos, a súplica de um justo, não de um pastor, de um líder, de uma pastora, de um padre, de um bispo, de um apóstolo ou qualquer coisa que seja, de um presbítero, não. Súplica de um justo. Todos nós fomos justificados na cruz do Calvário, certo? Então a oração pode ser realizada por qualquer um que siga e sirva, tenha Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, tá certo? Então o pastor, a oração do pastor, mas o pastor tem mais intimidade com Deus. Uai, então a oração vai ser ouvida a partir da minha intimidade com Ele, a partir do meu mérito. Então, porque eu tenho mais intimidade com Deus, sou mais santo, tenho mais santidade, aí então Deus vai me ouvir mais. Ou seja, o mérito está em mim. Todas as vezes que nós colocamos o mérito em nós estamos sendo antropocêntricos, colocando o homem, antropos, o ser humano, no centro. Nós precisamos ser cristocêntricos. A força está em Jesus Cristo, por isso oramos em nome de Jesus. E é no poder do Espírito Santo. Deus, entendem? O poder está no Deus a quem oramos, né? E eles substituíram então o Moisés, que já tinha virado um ídolo, por um outro ídolo, agora um bezerro de ouro. E aí nós temos um outro texto interessante aqui, que é Números 21, verso 4 ao verso 9, que nós temos a serpente de bronze. Eu não vou ficar lendo esses textos, senão a gente vai delongar muito aqui no nosso estudo. Mas se você olhar lá, Números 21, do 4 ao 9, tem a serpente de bronze, tá certo? O que acontece na serpente de bronze? Levantava a serpente, quem olhasse para ela era... Vamos lá. Acho que esse daqui a gente lembra menos, né? Levítico, Números 21. Eu falei que eu não ia ler, mas esse aqui tem que ler, porque muitos nem se lembram desse texto. Do 4 ao 9, a serpente de bronze. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. O povo impaciente, o cantalhado impaciente. E falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil,
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente. Se olhava para a de bronze, sarava. Povo custoso, complicado, enjoado, reclamando, Deus manda serpentes entre eles. E as serpentes mordiam, picavam esse povo, e eles começaram a morrer, eles foram a Moisés ora a Deus. E aí Deus faz uma serpente de bronze, né, coloca na ponta de uma cajado, de uma vara, de uma haste. Todo aquele que for mordido por serpente e olhar para essa de bronze vai sarar. E é o que estava acontecendo. A serpente picava ali alguém, e aí ele olhava para a serpente de bronze que estava levantada lá na haste, no alto, e ele era curado, sarado. Ah, mas então aqui a serpente de bronze é um ídolo. Não, não é. Não é. Nesse caso, a imagem não é um ídolo, ela não é uma mediadora. Qual que era a função da serpente de bronze? Diferente do bezerro, que estava ali funcionando de mediador, né? Aqui, o que o texto traz é uma grande metáfora, uma figura de linguagem. O que acontece é que Deus estava antecipando um símbolo de salvação, preparando a Jesus Cristo. Vamos lá, o Salmo 34. Eu não consigo não ler os textos, porque os textos são, especialmente os que a gente não tem costume muito de ler, mas ali, ó, do bezerro de ouro, todo mundo conhece, até as criancinhas da escola dominical, né? Então, olha só, provai que o Senhor é bom. Tá certo? Então, o Salmo de número 34 vai trazer aí sobre esse Deus que é maravilhoso, é grande, são 22 versos. Nós não vamos ler tudo não, mas enfim. A ideia aqui é, a partir do verso 4, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E assim vai. O anjo provai ver que o Senhor é bom, e aí segue o Salmo 34. Temei ao Senhor, cura, empenho, alcançar os olhos repouso sobre os justos, o rosto do Senhor está, né? Tá. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Enfim, o Salmo 34 vem mostrar um Deus bondoso, resgatador, Messias. E a ideia da serpente de bronze foi já fazer uma alusão lá a Jesus. O que acontece? Jesus é levantado na cruz do Calvário, em Jerusalém, cidade mais alta. Então ele sobe até Jerusalém e é crucificado. Quando ele é crucificado lá no alto, as pessoas olham para ele lá em cima, crucificado. Da mesma forma que elas olhavam para a serpente de bronze, para receber a cura. Então a serpente de bronze já é uma alusão, é uma antecipação, né? Como um símbolo de salvação, a cruz levantada no madeiro, ou madeiro levantado no Calvário, cruz, Jesus crucificado. Também já é uma preparação. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20, a gente tem que, pro apóstolo Paulo, ídolos são representantes de entidades demoníacas, porque os ídolos funcionam como mediadores. Então ficou clara a diferença? O bezerro de ouro estava funcionando como mediador, substituindo Moisés, o mediador entre eles e Deus. E aí mediador não funciona. O único mediador é Jesus Cristo. Já a serpente de bronze não era uma mediadora, ela não era uma imagem de ídolo, de idolatria, e sim uma metáfora antecipando o símbolo de salvação, preparando a Jesus Cristo, que seria levantado no madeiro, na cruz do Calvário. Todos que olharem para ele serão então sarados, curados, como acontecia com a serpente. Concluindo o nosso estudo, chegando já aqui ao final, vamos então. É impossível a criatura humana fazer uma representação superior a si. Então, imaginamos que
uma entidade, algo divino, algo espiritual, seja superior ao ser humano. Então é impossível que uma criatura humana consiga fazer uma representação superior àquilo que ela mesma é. Por isso que eu disse, criatura não consegue representar Criador, né, transcendente. Não tem como. É impossível representar dignamente a divindade, pois Deus é infinitamente superior ao nosso melhor pensamento. Deus é infinitamente superior ao nosso melhor pensamento, por isso que é impossível representar com certa dignidade nossa divindade, o Deus Todo-Poderoso, porque ele é totalmente outro, não tem condição de fazer. E aí a gente pode concluir que o segundo mandamento prepara a encarnação de Jesus, né? Jesus chamado de Emanuel, o Deus conosco. Né? Lá no Antigo Testamento, Jesus chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco, já vem desde o segundo mandamento sendo preparado o contexto conceitual da ideia do Jesus, o único mediador. E aí a gente encerra lembrando que Deus estabelece, então, quando envia o seu Filho unigênito, o mediador perfeito. O mediador perfeito, aquele que não tem mácula, não tem falha, não tem mancha, até porque ele não é criatura, ele é Deus, Filho. Por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Não tem como outro tipo de mediador. Agora fica a dica e a gente vai já partindo para o encerramento do nosso estudo, tá certo? E aí eu vou, só para a gente ter uma noção de quanto tempo nós estamos de estudo. 21 minutos, 22. Os estudos têm dado essa média, 23, né, 24. Eu ainda vou fazer uma conclusão aqui e vai chegar lá. Coisa boa. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está vendo esse estudo, você que viu aí o segundo mandamento, não farás imagem de escultura, não adorarás, enfim. Cuidado, muitas vezes nós temos tentado materializar ou representar o Deus que é divino e transcendente nas nossas vidas. Não faça isso. Não é? Isso é pecado, isso desagrada a Deus. O único mediador é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, porque ele não é criatura, ele é Deus, Filho. O único que pode fazer essa mediação, tá bom? Ser um mediador. Eu espero que tenha ficado claro, né, o segundo mandamento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você consiga crescer no aprendizado, aprendendo mais da palavra. Estou à disposição, se você quiser, manda lá no meu WhatsApp, por favor, ou lá via Instagram, mensagem inbox, enfim. Alguma dúvida que você tenha ficado, algum esclarecimento, aí na próxima semana a gente pode retomar, dependendo das dúvidas que surgirem ou não. Senão a gente vai para o terceiro mandamento, que é muito interessante também. Tem muitos mandamentos aqui que são muito mal interpretados, muito mal compreendidos. Deus abençoe você, abençoe sua família. Até o próximo estudo, sempre na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente mediador entre nós e o nosso Deus transcendente, divino e espiritual. Até a próxima.